Este é o canal Maçonizando, iniciando mais um vídeo muito especial. Hoje eu vou fazer um comentário sobre um comentário que surgiu em um vídeo aqui no canal, que eu achei bem interessante. Eu não sei o que o rapaz que comentou queria dizer, né? Mas eu acredito que isso gerou um bom tema para um vídeo, né? Então eu vou falar sobre isso. Ele disse que é muito importante para o maçom entender o conceito de escravidão, né? Foi num vídeo que eu falei sobre os landmarks, né? Sobre os pontos de regularidade e reconhecimento, né? Então, vamos falar um pouco sobre o conceito de escravidão no contexto social em que a maçonaria foi criada e também institucionalizada, melhor dizendo, e também num contexto mais filosófico, mais de pensamento e tudo mais. Então, eu vou tentar abordar essas duas linhagens desse vídeo, mas antes disso, eu vou pedir que você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, para nos ajudar a expandir ainda mais o alcance do canal Maçonizando. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou ler para vocês o landmark número 18 do Maqui, né, que é o landmark mais citado, né, por lojas regulares, é o mais adotado no mundo hoje por potências regulares e reconhecidas, é a compilação do Maqui. Então eu vou ler o landmark de número 18 do Maqui, para entrar no conceito disso, né? Então vamos lá. Vamos primeiro lembrar o contexto em que a maçonaria foi institucionalizada. Ela foi institucionalizada na primeira metade do século XVIII, né? Ela já existia antes. A gente sabe que ali no final do século XVII já tínhamos lojas operantes, tanto que no final do século XVIII, na primeira metade do século XVIII, ela se institucionaliza, né? Com a fundação das grandes lojas, da Grande Loja Unida, aliás, da Grande Loja da Inglaterra, que depois, alguns anos depois, tornar-se-ia a Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Então, nós temos que entender o contexto social da época. Nós estamos falando do século XVIII, né? E nesse século XVIII, no começo aí do século XVIII, no mundo ainda estava avançando consideravelmente, a maçonaria ajudou muito nisso, o conceito de abolição de escravatura, né? A maçonaria ajudou demais nisso, inclusive aqui no Brasil, né? O conceito de abolição de escravatura, ele estava evoluindo, ele estava crescendo no século XVIII. Aqui no Brasil, só no século XIX, no final do século XIX, é que foi abolida a escravidão, e aliás, abolida de um jeito absurdo, porque o pessoal simplesmente aboliu a escravidão, pegou os escravos e jogou na sociedade sem nenhum projeto de inclusão social, sem nenhum projeto de profissionalização e tudo mais. Eles pegaram pessoas que dependiam de um sistema feudal e simplesmente largaram na sociedade a Deus dará, né? E isso gerou muito das dificuldades que nós temos no Brasil hoje, né? Infelizmente. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar do conceito de escravidão no sentido maçônico, né? Mas aqui no Brasil, só para vocês verem o cúmulo do atraso, só no final do século XIX, em 1888, no dia 13 de maio de 1888, é que foi abolida a escravidão. Enquanto que lá na Europa, no começo do século XVIII, já se discutia essa situação mas a gente também vivia numa sociedade patriarcal. E isso tudo, com certeza, influenciou na fundação, na formação desses landmarks. Então não existe nenhuma razão mística esotérica para esse landmark, tá? Esse landmark é bem literal, e eu vou ler ele agora para você. O landmark número 18 do Maqui, né? Os candidatos à iniciação devem ser isentos de defeitos físicos ou mutilações. Olhe o texto. Livres de nascimento e maiores. Uma mulher, né, um aleijado ou escravo não pode ingressar na fraternidade. Então, vou repetir. Os candidatos à iniciação devem ser isentos de defeitos físicos ou mutilações, livres de nascimento e maiores. Uma mulher, um aleijado ou um escravo não podem ingressar na fraternidade. Contexto social da época, tá, pessoal? Nós vivíamos numa sociedade patriarcal em que a mulher só tinha direito a criar os filhos e obedecer ao marido. É só isso que ela tinha direito. Não existia um movimento feminino ou de emancipação feminina naquela época. Estava começando a querer surgir. A maçonaria ajudou nisso também, tá? Ajudou nisso também. Mas
Nesse sentido, não existia esse movimento, né? Essa transformação social, a maçonaria ajudou muito a crescer ao longo dos séculos 18, 17, 18 e 19, né? Ajudou muito, mas não existia, né? Não existia. Então, quando a gente fala que a mulher não pode ser maçom, a gente está falando de um conceito social em que os landmarks foram escritos lá no século 18, né? Lá no século 18. E também, quando a gente fala nascido livre, gente, quando a gente está falando em nascido livre, a gente está falando da possibilidade de alguém nascer escravo, a possibilidade de alguém nascer pertencendo a outra pessoa com direito a certificado de posse, né? Então, este é o conceito de nascido livre. Então, ponto. Não tem, é exatamente literal esse landmark, tá? Então, a pessoa não pode ser filha de um escravo, ela tem que ter nascido livre, né? Vale lembrar que o Brasil, a lei do ventre livre, ela surge lá na segunda metade do século XIX aqui no Brasil, né, a lei do ventre livre. Então, olha só o que acontece, né? A gente está vendo que a transformação social ela começou na Europa, mas ela demorou muito tempo para chegar no Brasil, muito tempo para chegar no Brasil. Então, a pessoa tem que ser nascido livre, né? E o que se aplicaria aqui no Brasil, na época, a lei do ventre livre, ou seja, é filho de escravo, mas a criança que nasceu é livre, né? Então, isso é ser nascido livre, tá? Mas vamos lá. Ou nascido livre, nascido de uma família em que não é escrava também, né? Mas com o tempo, né, gente, com o tempo, o conceito de escravidão, ele foi se aperfeiçoando, porque a gente aboliu a escravidão formal, onde um cidadão dependia inteiramente de outro, né, para viver, comer, dormir e trabalhava a hora que o cara queria, não tinha carga horária, não tinha direito trabalhista, não tinha nada. O cara tinha que simplesmente obedecer ou era açoitado lá, né? Isso era a escravidão no Brasil, um período negro da nossa história e da história humana, da história humana. Então existia isso, existia sim tortura, espancamentos, açoitamentos, tudo isso existia e era muito forte no período da escravidão no Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Assistam aquele filme chamado 12 anos de escravidão, do Steven Spielberg. Aquilo lá é uma história real, meu povo. Aquilo lá, por incrível que pareça, é uma história real, né? Mas enfim, vamos dando sequência. Com o tempo, né, abolida a escravidão, a sociedade foi se redesenhando, foi evoluindo e tudo mais. O conceito de escravidão, a gente filosoficamente pode aperfeiçoá-lo. Filosoficamente. O cara que é livre, né? Eu vou dizer assim, ó. Você é realmente livre? De quem você não pode falar mal? Essa pessoa tem poder sobre você, né? Então, esse é um ponto, né? Não que tu tenha que falar mal de alguém, tu não precisa. Eu acho que uma pessoa de ética, um cavaleiro, um maçom não precisa disso, né? Mas é só para provocar a reflexão, né? Quem você não pode criticar, quem que você não pode questionar, porque pode acontecer alguma coisa contigo, né? Então, será que você realmente é livre, né? Então, são coisas que a gente tem que refletir, né? O que é liberdade, né? A liberdade, o direito de eu falar absurdos, inclusive criminosos, alegando ser liberdade de expressão, isso é liberdade, né? A liberdade eu poder criar uma notícia falsa, uma coisa e sair espalhando por aí, isso é liberdade, né? O que é a liberdade, né? Eu estou livre dos meus preconceitos, eu estou livre dos meus erros, eu estou livre dos meus vícios, né? Muitas vezes o cara diz que é livre, eu sou um homem livre, né? E não consegue segurar a vontade de fumar, né? Será que ele realmente é livre? O cara que diz assim, eu sou um homem livre e não consegue segurar a vontade de beber, ele é livre? Ou não consegue segurar aquele impulso de xingar no trânsito? Será que nós somos livres? Então, hoje, o conceito de homem livre dentro da maçonaria, que foi se aperfeiçoando ao longo das eras, ao longo das décadas, ele está muito mais relacionado ao nosso adestramento do ser instintivo, né? A nossa possibilidade de realmente se moldar e fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo, do jeito justo, né? Isso está muito relacionado ao conceito de liberdade hoje em dia. Então, quando a gente fala em homem livre. E o escravo é aquele cara que é escravo dos seus vícios, dos seus instintos, das suas, enfim, da sua ganância, né? Hoje, a gente tem que combater isso. Não é mais aquela escravidão literal, onde botavam pessoas
num pau de arara e açoitavam elas, né? Não é essa escravidão que a gente tem que combater hoje. Hoje a gente tem que combater a nossa escravidão interna, aquela escravidão que diz assim, ó, que se tu não concorda comigo, tu é meu inimigo, né? Se tu não tem uma opinião igual à minha, você não está do lado certo, você é meu inimigo, eu tenho que te combater, tenho que te criticar e tenho que brigar contigo. Uh, será que isso é ser livre, gente? Ou é estar preso de uma ponta do outro do binário, né? Porque quando a gente vive em países de extremos, existem dois binários, né? Você está preso numa ponta do binário, ou pulando de uma ponta para o binário para outra, não te tira do binário, né? O que te tira do binário é gerar um terceiro elemento, né? É gerar um terceiro elemento focado no equilíbrio, focado na consciência, na liberdade absoluta de consciência e no respeito mútuo entre todos os seres. Isso sim é a liberdade. Conceito filosófico, mas também vale ressaltar que no que diz respeito à formação da maçonaria e a criação dos landmarks, quando a gente está falando em homem nascido livre, é bem literal, porque naquela época havia escravidão. As pessoas com deficiência não tinham direitos, assim como também as mulheres não o tinham. Né? Então, como a maçonaria tinha um objetivo filosófico de transformação social, ela tinha realmente que ter no seu seio aquelas pessoas que realmente teriam a liberdade para fazer isso, né, sem sofrer algum tipo de represário, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que foi criado naquele contexto e naquele sentido. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acham do que eu disse. Podem comentar aí, podemos até debater. Comentem aí, eu vou respondendo, vai ser bem legal, tá, gente? Então fica aí a reflexão. Lembrando, né, que o canal Maçonizando, ele tem o patrocínio sempre muito importante, né, do Atacado Connect. A gente tem o patrocínio de King Parts, Golden Ediction, Infinito Digital Marketing Estratégico e Turgo Chile. A gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Fica agora com um vídeo sobre os meus livros e com a nossa vinheta de encerramento. Valeu, galera. Até logo.